Olá, estou aqui para conversar um pouco mais sobre direito constitucional e hoje eu trago a abordagem das constituições que já houve no Brasil, suas principais características e o momento histórico em que elas ocorreram. Portanto, será uma abordagem um tanto quanto histórica, mas que pode situar, contextualizar o entendimento de algumas coisas presentes na Constituição Federal de 1988. A primeira Constituição que o Brasil teve foi em 1824. Essa Constituição foi outorgada pelo imperador Dom Pedro I. Lembrem-se que nessa ocasião havia acontecido a independência do Brasil há pouco tempo, ocorrida em 1822, e o imperador, diferente do rei de Portugal, deteve o poder de forma constitucional, o que significa dizer que, em regra, suas ações deveriam ser pautadas por uma Constituição. É interessante que, além dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, o imperador criou um poder moderador, que era para balancear o limite dos outros poderes. Na verdade, foi a forma que ele teve de ter mais voto na tomada de decisão. Eu não vou entrar aqui nesse mérito, é só uma curiosidade, mas foi a nossa primeira Constituição. A segunda Constituição, ela já foi promulgada. Antes de continuar, eu vou abrir um parênteses para explicar o que é outorgada e promulgada. Outorgada é quando uma Constituição é imposta ao povo, de modo que o povo só deve tão somente obedecê-la. Não há participação do povo na tomada de decisão e nem na construção de uma Constituição outorgada. Já a Constituição promulgada, existe participação do povo, mesmo que essa participação seja indireta, através dos seus representantes eleitos. Então, a primeira Constituição foi outorgada em 1824 pelo imperador Dom Pedro I. O povo não teve participação nenhuma, tão somente obedeceu aquilo que ali foi posto. Já em 1891, após a proclamação da República, que ocorreu em 1889, a Constituição ela foi promulgada. Então, naquele momento, iniciava-se o que hoje conhecemos como República Velha. Então, não vou entrar aprofundadamente nesse mérito histórico, mas se pode dizer que ela iniciou com a proclamação da República e se estendeu até o ano de 1930 e tem umas características que lhe são próprias. Por exemplo, ela é dividida em duas fases. A fase conhecida como a fase da espada, em que houve a luta, em que houve a revolução para que a República fosse então proclamada, através de uma tomada de poder. Isso é importante ser dito, porque muitos têm uma visão de que a proclamação da República ocorreu de forma pacífica, mas na verdade houve conflitos. E houve, na segunda fase, a chamada oligárquica, em que famílias ricas alternavam o poder, né?
alternavam o poder. Então, na primeira fase da espada, eu diria que Floriano Peixoto, teve Deodoro da Fonseca, mas Floriano Peixoto foi evidência, e na segunda fase, Washington Luiz também como evidência desse período. Então, a Constituição de 1891 respondeu a esse momento histórico da República Velha, e ela foi promulgada em 1891. Passado esse período da República Velha, houve outra Constituição, que foi a terceira, no ano de 1934. É uma Constituição que também foi promulgada. Nós estamos falando do período democrático do governo de Getúlio Vargas. Nessa nova Constituição de 1934, houve acréscimos importantes na dimensão social. Então, o direito ao voto, por exemplo, foi ampliado. As mulheres puderam ter participação. Os analfabetos, que antes não tinham acesso à tomada de decisão, dentre outros direitos, principalmente trabalhistas, porque no seu primeiro mandato democrático, Getúlio Vargas procurou privilegiar questões relacionadas ao trabalho. Então, coisas como trabalhar 8 horas por dia, carteira assinada, férias, foram trazidas por Getúlio nesse período, nessa Constituição. Então, já falamos aqui de 3 Constituições, 1824, 1891 e 1934. A outra Constituição foi em 1937, quando Getúlio Vargas fez a tomada de poder. Não sei se vocês lembram, mas Washington Luiz havia ganhado as eleições, mas Getúlio Vargas deu um golpe de Estado e permaneceu no poder até o ano de 1945. Então, em 1937, ele outorgou uma Constituição e não houve participação do povo. Nessa Constituição de 1937, ele diminuiu em muito o poder do Ministério Público e do Poder Judiciário, justamente porque era uma ditadura. Fortaleceu o poder dos militares e o seu próprio poder executivo. E nós estamos falando aí de um período em que estava ocorrendo também a Segunda Guerra Mundial, obviamente que pouco depois da Constituição ter sido outorgada, e Getúlio Vargas permaneceu no poder até o ano de 1945. Quando ele saiu do poder, logo após, no ano de 1946, foi promulgada uma nova Constituição, ali com uma característica de voltar àquilo que ele havia projetado em 1934, os direitos trabalhistas, a atuação do Ministério Público, o fortalecimento do Poder Judiciário e todas aquelas questões que, ao longo desse mandato ditatorial, Getúlio havia dilapidado, ou podemos dizer assim, lesado o direito público em comparação ao interesse político. Ele tentava ali alcançar objetivos específicos da contra-revolução, como se chama, através do seu mandato ditatorial. Uma característica interessante é que
Na Constituição de 46, o voto passou então a se tornar universal, chamado sufrágio universal, ou seja, em regra, todos os cidadãos podem participar do pleito, votar, ser votado e ocupar cargos políticos. Aconteceu que, em 1º de abril de 1964, houve uma nova tomada de poder e a ditadura militar se instalou no Brasil durante o período de 21 anos e, devido a isso, houve uma nova Constituição outorgada no ano de 1967, principalmente para a retirada de muitos direitos e garantias individuais até então estabelecidos. A finalidade do golpe militar, segundo a história que é contada, era para combater o comunismo e evitar que o comunismo se instalasse no Brasil. Então, devido a isso, pessoas foram exiladas, perderam o direito de estar em território nacional, outras desapareceram. Até hoje não se dá conta dessas pessoas, e os militares exerceram o seu poder alternadamente. Dizem que foi um período de regime militar, porque os militares foram eleitos para exercer tal função, mas quem alega isso não percebe tratar-se de uma ditadura, visto que, em regra, cidadãos não podiam candidatar-se à presidência da República. Então, em 1967, houve essa Constituição outorgada, que foi emendada no ano de 1969. Essa emenda ela foi feita através de atos institucionais, que foram 5, e davam poder quase que absoluto ao presidente da República. O Poder Judiciário perdeu, digamos assim, maior parte das suas competências. O Ministério Público perdeu seu poder de fiscalizar. O Poder Legislativo, antes de legislar, era controlado pelo Poder Executivo, e as liberdades de consciência e de ir e vir ficaram muito prejudicadas, porque o governo passou a estabelecer em que as pessoas deveriam ou não depositar suas ideologias. Então, eu não vou entrar aqui no mérito humanitário e filosófico, mas quem defende a volta da ditadura militar deveria ler a Constituição de 1967 e os atos institucionais e pensar se realmente o Brasil está preparado para colocar nas mãos de uma só pessoa todos os poderes que ali são falados, né? Visitem isso em PDF na internet, leiam e vejam se estão dispostos a abrir mão verdadeiramente da sua liberdade individual em nome de uma moralidade ou em nome de estabelecer a sua forma de ver o mundo e de enxergar o mundo, né? Será que vale muito mais a pena ser uma ditadura ou ser uma democracia em que eu posso ir e vir, em que eu posso falar, em que eu posso expressar meu pensamento de maneira escrita, através de música, vídeo, não importa? Ou é melhor ter uma ditadura em que eu tenha o controle, né, daquilo que eu falo, daquilo que eu penso e o controle da minha locomoção? Se eu for viajar, tenho que dizer por quê, quando, para quê, com quem.
Será que essas pessoas que defendem o retorno à ditadura abririam mão de estar no seu barzinho sábado à noite, a partir das 10 horas da noite, para ir para casa e não ser preso pela lei da vadiagem? É um questionamento que fica. Então, houve essa Constituição de 1967, emendada em 1969. Muito dos direitos fundamentais foram lesados. Após 21 anos, no ano de 1985, houve a redemocratização do país e, em 1988, foi promulgada a Constituição Federal, vigente até os dias de hoje, que é considerada a Constituição mais democrática do mundo e que se tem o respeito integral às liberdades individuais, liberdade de locomoção, liberdade de crença, liberdade política, liberdade de aderir a uma ideologia, liberdade de mexer no próprio corpo, liberdade no seu sentido integral, pleno, embora haja limitações necessárias ao respeito do direito ao próximo, por questões de proporcionalidade e razoabilidade, mas a liberdade, ela não tem mais parâmetros, digamos assim, que cerceiam ou que interrompem ou que prejudicam a liberdade individual. Em regra, é possível vivenciá-la. Outras normas que voltaram com toda a força foram as normas relativas à democracia. Então, estavam prejudicadas durante o período da ditadura militar e com a redemocratização foi possível, então, trazê-las de volta. Uma delas é o pluralismo político, a possibilidade de o poder ser dividido entre vários partidos políticos. Não significa dizer que na ditadura só houvesse um partido, mas em regra era dual, havia 2 partidos e aquilo que era oposição não tinha muito direito de manifestação, visto que pessoas, por serem oposição, desapareciam e etc. Então, com a redemocratização do país, quem estava exilado voltou ao território brasileiro. Aqueles que, porventura, desapareceram, passaram, então, a ser procurados, embora não se tenha dado muita ênfase a isso. Só agora, no século XXI, é que foi formada uma comissão da verdade com essa finalidade. Então, as características de todas as constituições são muito parecidas e eu vou tratar delas no próximo vídeo. Até lá!